Nos anos 1890, as saias de anquinha deram lugar a uma nova silhueta, com saias em um novo formato, ajustadas no quadril e com uma barra bem ampla. Na frente, elas tinham a forma de uma letra A, mas na parte de trás ganhavam a forma de um leque, com pregas que se abriam graciosamente da cintura em direção à barra. Para dar o suporte adequado a essas saias e manter o formato da barra, assistimos aqui ao nascimento de um novo tipo de anágua, a anágua em 5, 7 ou 9 painéis. Essa anágua era anunciada nos catálogos de lojas e ilustrava revistas de modas da época. E é de uma delas que vêm as instruções para o tutorial de hoje. Meu nome é Pauline Kisner, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica e você está no canal da Modista do Desterro. Olá, modisters! Sejam bem-vindos de volta! Tudo bem com vocês aí desse lado? O vídeo de hoje é uma atualização, parte do projeto Recriando Marias, em que eu venho mostrar para vocês como eu fiz um jogo de anáguas de 1890 e vou ensinar vocês a fazerem também. E se você quer saber um pouco mais sobre o que é o projeto Recriando Marias e tem curiosidade de saber como era a lingerie feminina no final da Era Vitoriana, aproveita e clica aqui em cima no link que eu estou deixando no card. Para o segundo mês do desafio de costura histórica, resolvi fazer um par de anáguas para o projeto. A primeira anágua é lisa e bem simples, e seria um modelo básico para o dia a dia. A segunda anágua já é um pouco mais elaborada, com detalhes como um passa-fita e babados com nervuras na barra. Seria mais a anágua chique da nossa Maria, algo como aquela lingerie especial que a gente tem no armário. As duas peças foram feitas com percal de lençol 100% algodão e seguindo ao pé da letra as instruções que foram publicadas na revista The Delineator em junho de 1896. É um molde bem simples, muito rápido de ser executado e que com um pouco de criatividade ele pode ser perfeitamente adaptado para você fazer uma saia a partir dele também, só com algumas pequenas modificações. Com relação aos materiais, embora eu tenha usado 100% algodão, você pode usar tecidos acetinados, mesmo os sintéticos, principalmente porque entre as mulheres que tinham uma condição financeira um pouco melhor, elas usavam pelo menos 3 anáguas, e dessas 3 anáguas, pelo menos uma delas era necessariamente feita de seda, porque quando a mulher andasse, ela levantasse um pouquinho a saia, seria a anágua de seda que apareceria e não uma anágua de algodão super simples. Aliás, essa é uma dica que nós encontramos em quase todos os manuais de costura desse período. Esse molde que nós vamos aprender a fazer hoje, ele é referido em vários livros da época como foundation skirt, algo como saia de base. E os próprios livros aconselham que depois que você fizer o molde dela, você guarde esse molde com bastante carinho, porque ao invés de traçar um molde novo toda vez que você precisar de uma saia desse período, você parte do molde da foundation skirt e você faz pequenas modificações direto no tecido para criar novos visuais, para diferenciar as várias anáguas e a saia que iria por cima. E falando nisso, nesse vídeo você vai aprender comigo a fazer toda a modelagem da saia e a montagem dela seguindo as instruções originais de 1896 e utilizando técnicas historicamente corretas. Então já aproveita, aperta o botão de like aqui embaixo e se inscreve no canal e vem comigo para aprender a fazer mais uma roupa vitoriana para o seu guarda-roupa. Para fazer essa anágua, nós vamos precisar de apenas 3 medidas. A medida da sua cintura, dividida por 3. Aqui, eu estou usando uma medida de 84 centímetros, que eu já dividi por 3, e tem a medida de 28 centímetros. Essa medida de 1/3 da sua cintura é a medida mais importante e que nós vamos usar para calcular as outras no molde. Vamos precisar do comprimento da frente e do comprimento das costas. É muito importante você ter essa pequena diferença de comprimento porque os nossos corpos não são retos. Então, se você tem bumbum, provavelmente a parte de trás da sua saia vai ser um pouco mais comprida. Se você estiver usando almofadinha como o Bustopad, que eu já ensinei aqui no canal e que você encontra aqui em cima, linkado no card,
é bem provável que o comprimento das costas fique em torno de 10 a 15 centímetros mais longo do que a frente. Na hora de escolher o comprimento da sua anágua, é importante que ela seja alguns centímetros mais curta do que a sua saia. Então, se a sua saia longa tem 1 metro de comprimento, a medida final da sua anágua, já com as barras, tem que ser no máximo de 90 centímetros. E se você estiver fazendo mais de uma anágua, como foi o meu caso, as anáguas de dentro, as de baixo, sempre vão ser alguns centímetros mais curtas do que as externas. Então, eu fiz a anágua de fora com 80 centímetros e eu fiz a anágua de dentro com 70 centímetros. Vamos lá. A nossa anágua tem 5 painéis, sendo um painel central na frente, 2 painéis laterais e 2 painéis para as costas. Nós vamos fazer o molde do painel da frente, painel lateral e o painel das costas. Mas você só vai precisar fazer o molde uma vez porque ele vai ser usado para cortar as outras peças. No papel de molde, nós vamos começar marcando na horizontal, usando a parte reta do papel como apoio. Nós vamos marcar 1/3 da cintura. Na vertical, nós vamos marcar a medida exata do comprimento, mais 5 centímetros para a barra. Como a minha medida é 90 centímetros, na vida real eu marcaria 95 centímetros. Aqui embaixo, você vai decidir o quão aberta você quer que a sua anágua seja. Via de regra, a abertura da anágua embaixo é alguns centímetros menor do que a da saia. Então, leve em consideração a largura do seu tecido. E, normalmente, eu uso, como esse painel aqui, ele vai ser cortado dobrado, eu uso de 60 a 70 centímetros para ele. Eu vou usar para esse molde 70 centímetros, perdão, 60. Então, partindo aqui da cintura, você vai alinhar a sua régua. Vou aumentar aqui um pouquinho, só para ficar mais nítido. Você vai alinhar a sua régua ou a sua fita métrica, juntar os 2 pontos. E você vai marcar aqui nessa diagonal exatamente a mesma medida que você marcou aqui. Se a sua saia, a sua anágua for particularmente muito aberta embaixo, essa linha vai parecer muito menor do que essa, mas isso é normal. Isso é importante para que a sua saia não fique toda torta. Aqui no canto, a gente vai subir um pouquinho e fazer essa subidinha, para que na hora que você for fazer a barra da sua anágua, ela não forme um bico e acabe ficando toda torta. Aqui na frente, nós vamos descer meio centímetro e arredondar essa linha. É importante arredondar para que tenha um encaixe melhor no seu corpo. Ela vai ficar um pouquinho grande, mas a gente vai resolver isso com uma pence. No mesmo papel, do outro lado, você pode fazer já o molde da lateral, mas eu vou contornar esse aqui primeiro para ficar mais nítido para vocês. Temos a nossa frente. Agora nós vamos fazer a nossa lateral. Nós começamos a lateral exatamente da mesma maneira que nós começamos a frente, marcando 1/3 exato da cintura. Não. Para fazer o painel lateral, nós vamos precisar dividir aquele 1/3 da cintura por 2. Então, nós vamos pegar essa medida que nós já tiramos, já dividimos, e nós vamos dividir novamente isso aqui por 2. E nós vamos ter 1/6 da cintura. Não se apavore com a matemática, porque você vai entender onde eu quero chegar. Então, nós vamos marcar aqui
a metade do valor que nós usamos para a cintura na frente. No meu caso aqui vai dar 2,5. Na parte que vai encaixar, vai ser costurada junto com a frente, nós vamos usar a mesma medida. Então, primeiro, aqui no centro, eu vou tirar o comprimento total, mais o valor da minha barra, que daria 95 centímetros. E eu vou estabelecer o quanto eu quero que essa minha anágua fique aberta. Normalmente, os painéis da lateral são um pouco mais abertos na parte de baixo do que o painel da frente. Então, eu vou colocar algo em torno de... como eu uso tecido de lençol para isso, eu consigo fazer eles bem abertos. Então, vamos colocar, talvez... eu vou deixar ela bem aberta. Essa eu quero bem grande. Você vai pegar a medida de abertura que você quer e você vai colocar metade na esquerda e metade na direita. E aqui, a partir da cintura, você vai marcar exatamente, alinhar ali e você vai marcar a mesma medida que nós usamos aqui. O que eu aconselho a você? Trace a linha toda e depois, a partir da cintura, você mede onde vai ficar. Essa diferença já é a curva que nós vamos ter aqui. Só que a nossa anágua, ela precisa ser um pouco mais comprida atrás. Então, essa parte aqui, eu já vou marcar com os 2 tracinhos, para a gente saber que ela vai encaixar aqui. Assim a gente sabe qual lado encaixa em qual. Isso é muito importante. A parte de trás da minha anágua vai ser 10 centímetros mais comprida do que a frente. Então, esse painel lateral, aqui, ele já tem que começar a descer um pouquinho. Normalmente, no painel lateral, eu aumento ele metade do valor que as costas tenham a mais. Como eu vou usar, aqui eu estou fazendo as minhas costas 10 centímetros mais compridas, então eu vou colocar aqui 5 centímetros. Marquei aqui. Então, eu vou fazer isso aqui. Eu vou arredondar essa linha, que ficou muito exagerada aqui, por sinal, não era para ficar tanto. Assim, na lateral, a saia, a anágua vai cair gentilmente, ela vai aumentando gradativamente para trás. Você também poderia colocar uma medida menor. Depende muito do seu gosto. E aí, nós juntamos aqui. E é importante anotar essa medida que nós vamos ter aqui, que no meu caso aqui vai dar 16,2 centímetros, porque é com ela que nós vamos começar a montar as costas. Então, vou contornar. Temos a frente, temos a lateral. Agora vamos fazer as nossas costas. A nossa anágua é toda franzida nas costas e é isso que dá um movimento bonito para ela. Então, você pode escolher se você quer que ela seja muito franzida nas costas, o que vai dar um volume a mais no bumbum. Então, você pode utilizar o que sobrar da largura do seu tecido. Na minha, eu usei uma largura completa, ou seja, 90 centímetros para as costas, que nas instruções originais, o unbraided, uma largura, seria em média 90 centímetros para a época. Então, 90 centímetros dividido por 2, teríamos 45 centímetros para um lado, 45 centímetros para o outro. Então, vamos fazer aqui, vou marcar esse tamanho que eu tenho, de 45 centímetros, por exemplo. Um lado dela vai ser reto, o outro vai ser ligeiramente inclinado. Então, eu vou escolher um lado aqui para ser o lado reto,
que vai ser o centro das costas, é onde eu vou ter o fechamento da minha anágua. E vou colocar aqui a medida que eu preciso que ela tenha, que são o comprimento da frente mais 10 centímetros. Como aqui é o centro das costas, aqui é o ponto que ela vai ser mais comprida. Vou traçar uma linha de volta para cá, para marcar o que eu tô fazendo. Gente, é bem provável que isso pareça meio torto para vocês na câmera, porque eu não tô usando esquadro para fazer isso aqui, que é o correto. Então, aqui, essa é a parte que vai ser costurada aqui. Então, essas duas linhas aqui inclinadas, elas precisam ter exatamente a mesma medida, porque senão a saia vai ficar toda torta. Então, verifica de novo a medida, faz com calma. Eu tenho 16 centímetros aqui. Então, a partir da cintura, eu vou marcar essa medida em direção à linha que eu tenho ali. Opa! E nós vamos ter isso aqui. Elas vão encaixar perfeitamente. Então, essa medida aqui já tá com o tanto que esse lado, que a lateral das costas foi... Essa medida encaixa perfeitamente aqui. Mas no centro, a minha anágua precisa ser um pouco mais comprida. Então, eu vou adicionar... Aqui eu adicionei 5 centímetros, 3 centímetros. Eu vou adicionar os outros centímetros que faltam aqui. Então, com o auxílio de um compasso, de uma curva francesa ou a mão livre mesmo, eu vou traçar uma linha arredondada. Essa linha não pode ser reta. E eu vou fazer um asterisco aqui, porque nós teremos uma costura no centro dela também. Vou contornar o molde, para que vocês possam visualizar. Nossa, Pauline, você não vai arredondar aqui em cima? Eu vou sim, é que eu já estava esquecendo. Essa linha aqui também precisa ser levemente arredondada. A frente, a lateral e as nossas costas. Lembrando que essa parte aqui que parece enorme vai ser franzida. Então, ela é muito simples de ser montada, eu vou mostrar agora para vocês, mas basicamente a gente só vai ter que unir esses painéis com uma costura rebatida, que eu já ensinei aqui no canal e tá no link aqui em cima no card. Nós vamos fazer a barra, a mão ou a máquina, depende do seu gosto, e vamos fazer um cos falso para ela, porque o cos dela é feito de uma maneira que permite regular a abertura dela nas costas, o que faz esse modelo perfeito para você que precisa produzir um figurino para teatro, que tem que ser regulável, ou se, assim como eu, você tem problemas constantes com acúmulo de líquido e flutuações de peso. Então, vamos começar a montagem dela. Vamos começar montando as costas. Junte os dois painéis com uma costura reta simples, deixando uma abertura de 15 a 25 centímetros.
Depois, dobre as margens de costura de modo a proteger a borda do tecido para que ele não desfie. Essa dobra vai até em cima, já fazendo o acabamento da abertura. Passe uma costura reta dos dois lados. Costure os painéis laterais e a frente, usando a costura rebatida. Lembrando que o tutorial está no link aqui em cima no card. Então, gente, aqui a gente tem um ponto importante. Eu optei por não fazer pences na primeira anágua, na anágua de baixo, a mais simples, e eu me arrependi amargamente. Embora eu não tenha a cintura tão fina assim em relação ao quadril, a almofadinha deu aquela enchida no popozão. E aí, qual é a função da pence? A pence ela faz o negócio encaixar melhor no seu corpo, fazendo uma redução do quadril para a cintura. Não é obrigatório você colocar as pences, mas como eu fiz a segunda com pence nos painéis laterais, eu achei que ela encaixou um pouco melhor no meu corpo. Não ficou desconfortável nem nada. É opcional, mas eu aconselho você a testar para ver como é que ela vai ficar no seu corpo. Para o cos, você vai precisar de um viés. Pode ser um viés feito em casa, mas você também pode usar aquele viés industrial baratinho mesmo. Vamos aplicar com uma técnica que é conhecida na época como underfacing. Abra o viés e alfinete ele bem rente à borda do cos da saia pelo lado de fora. Isso é muito importante. Vamos fazer pelo lado de fora. Começamos esse processo pela metade das costas. No início do viés, faça uma dobra no começo e outra no fim, como eu estou fazendo aqui, para dar o acabamento. Passe a costura em cima dessa marca de dobra natural do viés. E sim, isso aqui é muito importante. Agora nós vamos virar o viés para dentro, alfinetar no lugar e passar uma outra costura pelo lado de dentro. Assim criamos uma canaleta para passar a fita de cetim. Com um alfinete de segurança, passe a fita de cetim por toda essa canaleta, começando em um lado das costas e terminando no outro. No ponto onde o painel lateral e o painel traseiro se unem, faça uma costura para fixar a fita. Isso vai garantir que só a parte de trás seja franzida, deixando a frente e a lateral bem lisinhas. Marque a barra da saia, dobre e costure. Para dar mais estrutura à anágua, vamos usar uma técnica vitoriana de proteção e suporte de barra. Pelo lado de dentro, posicione um viés largo em cima da barra que já estava costurada. Deixe um pouquinho dele, no máximo meio centímetro, mais comprido que a anágua. Costure a máquina mesmo. A barra da anágua vai ganhar corpo e melhorar a sustentação das outras anáguas e das saias que vierem por cima. Ela é fácil de vestir e tem um caimento muito fluido. Se você quiser fazer a sua anágua com babados, o procedimento vai ser o mesmo. Depois que você tiver feito o cos e que tiver aplicado a proteção de barra, aí você vai marcar e aplicar os seus babados, que pode ser um babado feito de tecido ou você pode usar bordado inglês já pronto, largo, por exemplo. Eu só aconselho você realmente a costurar esses babados à mão, porque você vai conseguir um posicionamento mais preciso, não corre o risco de escorregar ou de prender o tecido torto na parte de baixo. Para fazer o acabamento onde os babados encontram com a saia, uma ótima opção é você colocar um passa-fitas, que inclusive como você está vendo aí na tela, a gente encontra essa técnica em peças da época, mas só aplicar uma fita de cetim ou uma fita de gorgurão costuradinha à mão já dá um ótimo acabamento também. E se você quiser deixar ela ainda mais estruturada, vale a pena você engomar de leve a barra dela. A própria revista de onde eu tirei esse tutorial já desaconselha que as saias sejam muito pesadamente engomadas, porque por volta de 1896, aparentemente, saias que faziam barulho quando as mulheres andavam já eram consideradas um negócio meio que de mau gosto.